Como inocentar Deus? Como inocentar Deus? Quanto tempo eu tenho, pastor? 10 minutinhos. Vamos correr aqui para eu terminar essa parte. Bom, veja aí, nós não vamos ler todos os textos, até porque alguns nós lemos já. Veja aí o que diz. Não há dúvidas de que Deus permite, decreta, usa e até ordena o mal. Tudo isso ele faz. Ele permite? Permite também. Não só permite, mas permite também. Ele permite, decreta, usa e até ordena o mal. José, em Gênesis 45:8, ele fala, olha, vocês tentaram o mal contra mim. Intentaram o mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem. Ele afirma. Êxodo 4:21 fala que Deus endureceu o coração de Faraó. 1 Samuel 16:14 fala que um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. 1 Crônicas 21:1, conjugado com 2 Samuel 24:1, fala que o diabo, usado por Deus, incitou Davi a fazer o censo de Israel. Segundo Crônicas 18, 19 e 21, fala que um espírito mentiroso foi enviado por Deus para enganar o rei de Israel. Um espírito mentiroso na boca dos profetas foi enviado por Deus para enganar o rei de Israel. Falamos sobre Lamentações 3, 37 e 38, que fala que do Senhor procede tanto mal quanto bem. Amós 3:6, que o mal na cidade acontece por causa de Deus. Abacuque 1, de 5 a 11, fala que Deus levantaria os caldeus para realizar violência e injustiças na cidade. Lucas 22, 22, falando sobre a culpabilidade de Judas, ainda que isso tivesse sido decretado. João 17 fala que Judas se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Atos 4 fala que as autoridades de Israel agiram conforme a vontade de Deus, o decreto de Deus. Romanos 9 fala que Deus estabeleceu vasos de ira preparados para a perdição. Como Deus pode fazer isso sem se tornar culpado? Essa é a grande pergunta. Como Deus pode fazer tudo isso sem se tornar culpado? E aí vem a resposta. Veja o que vem aí. Primeiro, consegue ler aí? Está muito pequeno? Dá para ler? Rapidinho terminar essa parte aqui. Primeiro, Deus não precisa ser inocentado. Nós, como criaturas, sequer temos o direito de julgar suas ações. Essa é uma lição importante a se aprender. Deus não precisa ser inocentado. Eu não tenho que colocar Deus no banco dos réus e dizer se ele é culpado ou não. O que diz Romanos 9, 20 e 21? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Resposta: não sou ninguém. O oleiro pode fazer o que quiser com o seu vaso. O vaso é dele, ele faz o que ele quer. Então, nós não podemos julgar as ações de Deus. Nós não podemos fazer isso. Essa é a primeira resposta que devemos dar a essa questão. Como inocentar Deus? Nós não temos esse papel, nós não podemos inocentá-lo. Primeiro, que Deus não é culpado, ele faz o que ele quer. Segundo lugar, um segundo elemento importante da resposta. Deve-se atribuir o mal aos atos da providência de Deus. Não há dúvida. Quando morre um inocente, quando alguém sofre injustamente, tudo isso é ato da providência de Deus. Mas devemos afirmar isso, nós temos que afirmar isso, os crentes afirmam isso, os teólogos ortodoxos afirmam isso, mas ainda assim é preciso negar
que Deus é o causador do pecado, tem que fazer isso, negar que Deus é o causador do pecado e preservar a responsabilidade humana. Como? É um grande problema isso. Eu tenho que dizer, a providência de Deus fixou sim o mal e decretou o mal. Mas eu não posso dizer que Deus é o autor do mal e não posso dizer que o homem não é responsável. Esse é um grande problema para a teologia. Esse é o grande problema para os teólogos de todas as épocas. Vejam aí o que diz Jacó Armínio na declaração de sentimentos, na seção 2. E diga-se de passagem, Armínio era muito um bom teólogo. Era um bom teólogo. Um teólogo íntegro, um teólogo sério, dedicado, um escritor de alto nível. O neo-arminianismo é que parece que tem caminhado em direções estranhas. Mas veja aí o que diz Jacó Armínio. Ele fala, todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Quem falou isso foi Armínio. Todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Mas vejam, e aí ele se iguala aqui a Calvino. Calvino diz a mesma coisa. Devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Que Deus é o autor do pecado, por assim dizer. E esse é o problema. Armínio não explica como tomar essa cautela. Os teólogos têm dificuldade de explicar como tomar essa cautela. Mas nós temos que afirmar isso. A providência divina está por trás de todo o mal que acontece no mundo. O mal moral, o mal punitivo, o mal natural. A providência divina está por trás disso tudo. Mas nós não podemos afirmar que a responsabilidade humana é anulada e não podemos afirmar que Deus é o autor do pecado. Como? E essa é a grande dificuldade